Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu, para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos em temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar profissionais da área da saúde a solucionar a raiz das dores na coluna, dos seus pacientes com o Shiatsu Manabe, ter a sua agenda cheia. E nessa live aqui de hoje, eu separei um tema aqui de como melhorar os resultados limitados, nos tratamentos das dores na coluna. E eu não sei se você já atendeu algum paciente que estava com uma dor nas costas, uma dor na coluna, e chegou no final da sessão, o paciente não melhorou muito, ou às vezes melhorou, mas melhorou só um pouquinho, Então, se você já passou por essa situação, então fica aqui comigo nessa live, que talvez eu consiga falar alguma coisa para te ajudar, e se caso você também quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, pode me mandar aqui uma mensagem, tá bom? Então, se caso você já atendeu algum paciente com dor nas costas ou dor na coluna e chegou no final da sessão, ele não melhorou nada ou melhorou muito pouco, existe sim uma explicação para isso, E é fato que nem sempre a medicina tradicional, quando eu digo medicina tradicional, a parte ocidental, ela consegue explicar isso, porque as visões orientais e ocidentais são diferentes, então vou falar um pouco sobre isso para você hoje. Então, às vezes, a medicina tradicional, na linha ocidental, ela não explica isso. E o que eu quero que você entenda, Eu quero que você entenda que quando você não encontra a raiz do problema, a causa do problema da dor na coluna, o paciente ele não vai melhorar muito ou ele melhora muito pouco, E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes a raiz das dores na coluna, ela não está na causa biomecânica, numa causa física, Às vezes a gente tem dores na coluna por uma raiz, por uma causa que não está dentro da biomecânica, da parte mais física, do corpo, vamos dizer assim. E o que isso tem a ver com o Shiatsu, Se você não conseguir entender isso, o que é ruim? O ruim é que às vezes você pode ficar passando anos e anos e anos da sua profissão sem conseguir dar realmente aquele resultado que você deseja dar ao seu paciente, A gente acaba ficando muito tempo dentro da profissão para poder dar um resultado nas dores na coluna, mas de fato não consegue entregar aquele resultado que de fato a gente fica bastante feliz com os resultados que entregou para o paciente, Então, em primeiro lugar, eu queria saber se você sabe que dor nas costas é diferente de dor na coluna, E qual a diferença entre dor nas costas e dor na coluna, Dor nas costas é quando é uma dor que está relacionada mais a uma contratura muscular, é uma contratura que acontece por exercícios repetitivos ou por de repente assim o paciente ele exige do corpo fisicamente numa prática de esporte, Está relacionada às contraturas, às lesões musculares, mas diferente da dor na coluna, que quando eu explicar você vai entender melhor, Então é uma dor mais relacionada com tensão, com lesão muscular. E também a dor nas costas, ela pode estar relacionada quando o nosso paciente, por exemplo, tem uma dor na lombar, e na verdade essa dor na lombar, ele está tendo essa dor porque o paciente está com uma pedra nos rins, por exemplo, e isso é uma dor nas costas, E os sintomas que o nosso paciente pode apresentar são espasmos, uma sensação de cansaço, fadiga muscular,
E como sintomas para o nosso paciente, ele pode apresentar dores que pode até atrapalhar o dia a dia do nosso paciente, né? E as dores na coluna, ela está mais relacionada a problemas ósseos, como por exemplo, uma patologia que a gente tem um acometimento do espaço intervertebral, né? Como por exemplo, uma hérnia de disco, uma artrose, uma osteoporose, né? A gente pode ter o bico de papagaio, né? Que é a osteofitose. Então, a dor na coluna, ela está relacionada mais com alterações degenerativas, problemas ósseos. E os sintomas, quando é dor na coluna, os sintomas eles podem ainda ser mais fortes de quando o paciente apresenta a dor nas costas, né? A dor na coluna, os sintomas, o paciente ele pode, por exemplo, apresentar uma dor irradiada para o braço, uma dor irradiada para o nervo ciático, né? E às vezes essa patologia que o paciente tem pode até deixar o nosso paciente incapacitante, né, de poder fazer as coisas do dia a dia dele, né? E você sabe qual que é a importância disso, a diferença de dor nas costas e dor na coluna, a importância que isso tem? Na prática, quando a gente está falando com o nosso cliente, com o nosso paciente, não tem diferença nenhuma, né? Porque para o nosso paciente, a dor nas costas, a dor na coluna é a mesma coisa, né? Não vai fazer diferença de nós profissionais falarem assim, o paciente vai chegar e vai falar assim, eu vim aqui porque estou com uma dor nas costas. Outro pode chegar e falar, eu vim aqui porque estou com dor na coluna, né? Na prática, isso não tem diferença na fala. Eu diria na fala, nessa interpretação, para a gente não vai fazer diferença. Mas aonde isso tem importância? A importância tem no tratamento, né? Porque, por exemplo, é diferente da gente tratar, por exemplo, uma tensão muscular, porque o nosso paciente está num momento estressado no trabalho, e aí ele faz uma contração muscular que provoca uma dor. Isso é uma dor nas costas. E aí, isso é mais fácil de ser tratado. Agora, por exemplo, um paciente que tem uma hérnia de disco e uma hérnia de disco que está acometendo, por exemplo, a medula, né? É muito diferente na hora de tratar para nós profissionais, na hora do raciocínio da terapêutica e como conduzir o atendimento, aí isso sim faz uma grande diferença entre dor na coluna e dor nas costas, né? Mas na fala não, né? Então é fato que nós como profissionais da saúde, quando a gente fala dor nas costas, dor na coluna, na fala não vai dar diferença nenhuma, porque o nosso paciente nem sabe a diferença disso, mas na hora do tratamento, sim, isso faz uma diferença, né? Uma hérnia de disco, por exemplo, que tem uma irradiação de dor ou perda de movimento ou perda de sensibilidade no braço, né? Daí é uma outra conduta de tratamento. Tem terapêuticas que podem ser a mesma para uma dor nas costas nesse mesmo paciente, mas não vai ser só isso, né? É diferente. Então, se você não encontrar a raiz, né, a causa do problema da dor na coluna, da dor nas costas do seu paciente, quando o problema dessa dor, né, da dor nas costas ou dor na coluna, tiver na questão física, biomecânica, né, aonde que entra essa relação desse raciocínio e a importância do shiatsu, né? Por exemplo, desculpa, gente, me deu uma vontade de espirrar agora. Se você é um profissional que trabalha no tratamento das causas físicas, né? Mais no raciocínio da biomecânica, da cinesiologia, do movimento, né? Do seu paciente, a gente relaciona isso um fator de causa como raiz de problema de dor na coluna como uma causa mais externa, né? É no corpo, mas é uma questão mais biomecânica, né? Agora, por exemplo,
Se você, a gente também tem, por exemplo, uma situação onde o paciente apresenta a dor na coluna por uma questão emocional, mental, comportamental, né? E aí essas causas, elas são relacionadas mais com as causas internas, né? É a emoção, é o sentimento, comportamento, o que o nosso paciente pensa, que gera um desequilíbrio no corpo e traz uma dor nas costas, por exemplo, né? E a gente também pode ter aqueles pacientes também que tem as causas externas, voltada para a biomecânica, para a parte física do corpo, associada também por uma questão emocional. Então, pode estar envolvendo o físico, o emocional, né? O emocional, o mental e o comportamental eu associo como um pacotinho só, né? Porque uma coisa está ligada na outra. A gente pode ter também, por exemplo, uma dor, por exemplo, de cervical, uma dor lombar por uma questão energética, também isso sim acontece. E a gente também pode ter também, dependendo do paciente, ele vai ter uma raiz envolvida, ou outra isolada, ou duas, três ao mesmo tempo, né? E é aí onde que eu falo para você que isso tem uma relação com os shiatos, né? Então, se você já atendeu algum paciente com dor nas costas, dor na coluna, e chegou no final da sessão, o paciente melhorou muito pouco, ou não melhorou quase nada, existe, né, uma explicação para isso que tem essa relação com o que eu estou falando para você. E se você não encontrar a relação que isso tem se você não chegar na raiz do problema da dor na coluna, da dor nas costas, a entrega de resultados é limitado, né? Então, se você trata dores físicas e você pega um paciente com dores de uma raiz física, você vai entregar muito resultado, né? Por quê? Porque a causa dele está dentro da parte física, você atua no físico e aí você vai ter um bom resultado. Agora, por exemplo, se você trata as causas mais internas, então você pode ser um profissional que trabalha mais com a questão emocional do paciente, né? E aí o paciente apresenta uma dor nas costas, trabalhando essa parte emocional, você pode curar a dor nas costas do paciente. E quando você trata a questão física e emocional, e aí também tem a questão energética que eu falei para você, quando a gente fala de questão energética, física, emocional, mental, comportamental do nosso paciente, é aí que entra o shiatsu, né? A ligação do shiatsu está dentro disso. Por quê? Porque o shiatsu, para você tratar o paciente, você tem que ter uma visão geral do paciente, dentro de diversas causas, diversas raízes que o seu paciente pode ter como diagnóstico, dentro de uma visão oriental. E aí, o tratamento do shiatsu, quando é uma questão biomecânica, a gente consegue entregar bastante resultado. Por quê? Porque o próprio toque, a própria massagem, ela já vai tratar as dores a nível relaxamento muscular, a nível relaxamento articular, né? A gente já consegue trabalhar essa parte mais física, mas quando fala de emocional, o shiatsu, ele também trata a parte emocional. Por quê? Porque o desequilíbrio emocional, ele pode se dar tanto por uma fragilidade física, às vezes uma fragilidade física gera um desequilíbrio no emocional do paciente. Nem sempre as causas das dores, elas estão na emocional. Às vezes a causa do próprio desequilíbrio físico pode estar dentro de um fator físico, desequilíbrio emocional. A raiz do problema pode estar dentro de um físico, né? Ou seja, o físico, o emocional, o energético, tudo, ele anda de mãos dadas, né? É claro
que dependendo do que acontece com o nosso paciente, ele tem um foco num problema maior dentro daquela raiz. Mas o bom do shiatsu é porque a gente consegue tratar o físico, consegue tratar emocional, existem pontos, né, que a gente pode trabalhar. O objetivo do shiatsu é trazer o reequilíbrio do corpo através dos pontos que estão localizados dentro dos meridianos, que são os canais energéticos, né? E quando a gente fala de parte de energia, não dá para desassociar o shiatsu, porque o shiatsu ele trabalha dentro do meridiano, e o meridiano não é como se fosse, por exemplo, uma artéria, né? Um sistema de artérias que existe ali uma estrutura física palpável. Não, o meridiano é um canal energético, é um canal de energia, onde ali a gente tem os pontos localizados e cada ponto tem uma função, e dependendo se é associado com uma coisa, com outro ponto, ele potencializa ou ele faz uma função um pouco diferente, né? Então, o shiatsu ele trabalha dentro dos canais energéticos, então não tem como a gente não falar que o shiatsu ele não tem uma ligação com uma parte energética, porque o meridiano ele não é uma coisa palpável, né? Não é uma estrutura física que a gente consegue ir lá e palpar, né? Então o shiatsu ele vai conseguir trabalhar dentro do físico, dentro do emocional, dentro do energético, né? E deixa eu ver aqui que eu fiz um rascunho para você e eu me perdi agora aqui um pouquinho. E aí, quando então a gente trata, então vamos supor, eu estou falando para você que existem raízes diferentes, né, de sintomas. Um paciente ele pode ter dores na coluna e a raiz do problema dele pode estar numa questão física, numa questão biomecânica, pode estar numa questão por uma fraqueza muscular ou pode estar numa questão por uma hipertrofia muscular, por uma questão mais dentro da visão ocidental. Mas também ele pode ter uma raiz de problema, como, por exemplo, uma dor nas costas por um trauma. Passou um trauma na vida, aconteceu alguma coisa muito marcante e aí ele fez uma dor nas costas. E tem paciente que às vezes traz essas dores traumáticas por anos e anos, né? O paciente vem com aquela dor, às vezes ele tem altos e baixos com aquela dor, mas a raiz daquela dor foi dentro de um trauma emocional. E aí também tem os casos também de problema, por exemplo, de pacientes que têm um desequilíbrio emocional por uma fragilidade física, né? Ou se não, pacientes com dores na coluna por uma questão associada com uma questão mais energética, né? E aí, quando a gente trata, quando ter a visão de um todo, eu não acho que seja muito difícil, né? Porque hoje em dia as terapêuticas que a gente trabalha, até mesmo as terapêuticas mais novas, cada vez mais entrando com a visão do paciente como um todo. Mas é fato que o resultado de uma entrega maior de resultado para o paciente é quando o terapeuta ele trabalha no todo também, né? Ou seja, se você trabalha com uma visão mais física e tiver a sorte de pegar um paciente que a raiz do problema dele é físico, você vai entregar 100% de melhora. Se você pegar um paciente que tem uma raiz de problema de dor na coluna com uma causa física e emocional e você atua só dentro do físico, você vai entregar o resultado dentro daquela terapêutica que você atuou somente dentro do físico. Mas se você não atuar com uma terapêutica que atue dentro do emocional também nele, aí você não vai conseguir chegar num resultado melhor, num resultado mais abrangente, né? Então, é isso, a raiz da dor nas costas, da dor na coluna, ela pode ter um diagnóstico, um leque de diagnósticos diferentes, e quando você trata, quando você atua dentro da sua terapêutica com o todo, não é só ter a visão, né? Ter a visão, ok, mas aí não basta ter só a visão do todo do paciente, você tem que atuar com o seu atendimento dentro desse todo também, porque aí sim você consegue entregar realmente um bom resultado, é onde realmente a gente começa
a impactar e trazer resultados significantes para a vida do nosso paciente, né? E aí, eu quero falar para você um pouco mais detalhado sobre a maneira como eu gosto, como eu penso, né? Como eu gosto de trabalhar dentro lá da minha sala de atendimento. O meu carro-chefe é o Shiatsu Manabe e eu utilizo ele em quase todos os atendimentos, às vezes de uma forma, às vezes de outra, mas às vezes uso muito essa base do diagnóstico e do raciocínio para saber qual melhor terapêutica utilizar com cada paciente, né? E aí o que eu vejo, então, por exemplo, quando a gente aprende o Shiatsu, a gente segue aquela receita de bolo, que eu acho super ok. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo, a gente tem que começar por algum lugar, né? E às vezes você não consegue absorver todas as informações tudo de uma vez. E quando você tem um direcionamento daquela receita de bolo, é muito bacana. Mas eu percebi que na prática, quando eu aprendi o Shiatsu, eu seguir aquela receita de bolo dentro do Shiatsu, principalmente na parte prática, né? Eu conseguia dar mais resultados dentro de causas, de problemas de dores na coluna, de causas mais físicas, né? E com o passar dos anos, eu fui observando algumas coisas dentro dos atendimentos, então, e também aprimorando os conhecimentos e associando as coisas dentro do raciocínio, daí eu vi que quando a gente... você tem um diagnóstico, né? E eu falo diagnóstico é isso, né? Chegar na raiz, né? Esse paciente, ele tá com dor na coluna, ou ele tem patologia X, mas o que foi que trouxe essa patologia para este paciente, né? E às vezes, nosso paciente, ele tem também uma patologia dentro da visão ocidental, como, por exemplo, uma artrite, uma artrose, uma hérnia de disco, e nem todos os pacientes são assim, mas por quê? Porque às vezes você pode ter uma hérnia de disco com uma causa, com uma raiz, dentro de um problema totalmente biomecânico. Mas também tem pacientes que desenvolvem hérnia de disco totalmente por uma questão emocional, mental e comportamental que desenvolve a hérnia de disco, né? Então, ter essa visão de ir mapeando a raiz, de chegar na raiz, e aí não é só descobrir, né? Tá bom, agora eu já descobri que a raiz dele tá aqui, ou tá aqui, né? Aí, quando a gente atua com a terapêutica correta para a raiz do problema, é onde a gente consegue entregar o resultado e é onde a gente consegue tirar o nosso paciente da dor, né? Então, uma coisa muito importante para mim, quando eu falo de Shiatsu, com os Shiatsu que eu gosto de trabalhar hoje, eu sempre venho falando sobre isso, né? Sobre o toque, né? Porque eu gosto de trabalhar com um toque de conexão. E eu vou falar de uma maneira, a grosso modo, o que significa esse toque de conexão para mim, né? Primeira coisa é que o primeiro toque que a gente tem no nosso paciente, aquele primeiro contato ali, você já precisa mapear o seu paciente no primeiro toque, porque às vezes no primeiro toque você já começa a avaliar e você já começa a usar o próprio toque até mesmo para o diagnóstico também, para te auxiliar no diagnóstico também, né? E o toque de conexão é isso, é um toque que abrange diagnóstico, que abrange a percepção do seu paciente em termos comportamentais, em termos emocionais, em termos físicos também. É um toque que você utiliza o poder do toque dentro da terapêutica, associando naquele toque isso tudo junto de uma maneira mais terapêutica. Quando eu falo mais terapêutica, é no sentido de dar mais resultados, né? Porque a gente, quando vai aprender uma técnica nova,
a gente aprende, a gente começa a colocar em prática, mas é fato que a gente começa a perceber que muitas coisas funcionam da maneira como a gente aprende, mas sempre vai ter aqueles casos que você vai falar, ué, mas aprendi isso, porque era para, por exemplo, num curso de teatro, num curso de teatro básico, vamos dizer assim, né? A gente aprende lá como massagear, aprende os pontos, aprende os meridianos. Ah, esse ponto serve para tratar dor nas costas, né? Mas se a gente errar lá na frente o diagnóstico, que vai muito mais de uma percepção, de uma mistura de visões, né? Se você não mapeia o paciente direitinho, a gente acaba errando, né, na terapêutica que utiliza. Então, quando você usa um toque de conexão, que é um toque que é desde o primeiro toque que você faz no seu paciente, você usa esse toque. Eu gosto de usar o termo conexão porque é um toque que conecta com a avaliação, conecta com a parte de terapêutica, conecta com percepção do seu paciente, com leitura corporal do seu paciente, com o resultado que você vai dar, com a avaliação daquilo que você está fazendo. Então, durante o atendimento, a gente já consegue ir aplicando e vendo se aquilo que a gente está fazendo, a gente está entregando o resultado para o nosso paciente, né? Então, um toque de conexão é um toque que engloba, e também engloba a parte energética também, uma parte mais dentro da linguagem também de toque quântico, quando a gente fala de vibrações em hertz também, é um apanhado geral, né? Um toque de conexão, para mim, é um toque que engloba tudo, desde uma coisa mais racional, técnica, como uma coisa mais potencializadora de resultado, para avaliação, para terapêutica, né? Então, é isso que eu queria falar para você sobre esse tipo de toque, para cada vez mais você levar para a sua terapêutica um toque cada vez mais conectado com todas as percepções, desde o primeiro toque e com tudo o que você faz durante o atendimento, né? Quando a gente consegue, dentro do toque também, focar o problema do paciente junto com aquilo que o nosso paciente também veio procurar, né? Porque às vezes o paciente, ele te traz uma coisa e a gente, como terapeuta, a gente sabe o que é melhor para ele, mas às vezes não é aquilo que ele veio procurar, não é aquilo que ele quer, né? Então é importante a gente também abraçar essa ideia tudo junto também. Então, quando a gente pensa em shiatsu, eu disse para você no início da live, né, que existe as formas de se trabalhar, né, com o shiatsu. Então, te falei aí agora do toque, e o que eu percebo quando eu converso com profissionais da área, quando eu converso com aqueles que me relatam que tem a dificuldade do reconhecimento profissional dentro da profissão, que tem uma certa insegurança também, às vezes dentro da atuação, dependendo da queixa e dependendo da queixa associada com o paciente, né? Então, na minha opinião, eu acredito que quando a gente ainda não tem um reconhecimento profissional que a gente deseja, e quando a gente está falando de dores na coluna, é porque você precisa ter esse conhecimento, né, de chegar na raiz do que foi que provocou aquela dor no paciente, e aí você atua nesse todo associado com a raiz, né? A raiz é o que te traz o diagnóstico. E aí você atua com a terapêutica, e aí você começa a entregar, né, cada vez mais resultados melhores, porque quando atua com um todo, dentro da terapêutica você tem um todo, com as terapêuticas que você atua fazendo alguma coisa com esse todo que você detectou lá no início do atendimento, é onde você entrega os melhores resultados, né? E eu acho que reconhecimento profissional vem muito dos resultados que você dá, né, dentro da terapêutica. Pelo menos comigo, na minha história, foi assim.
No começo eu não entregava os resultados que eu queria e eu percebi que realmente o nível de resultado que você dá te traz muito reconhecimento profissional. Claro que eu não acredito que seja só isso para a gente ter o reconhecimento profissional, tem outros fatores envolvidos, mas considero o resultado que você dá na sua terapêutica um fator muito importante para você ter o reconhecimento que você deseja, né? E quando a gente fala de insegurança para atuação, às vezes não é nem porque a gente não passou, né, pelo conhecimento, não é porque você não é formado, não tem um curso de alguma coisa, né? Às vezes a gente tem aquela formação, mas fica, né? Fica uma lacuna, fica ponto cego dentro da gente e isso traz uma insegurança para a gente como profissional da saúde que trabalha com a terapia manual e acaba ficando inseguro para atuar com aquela terapêutica, né? Mas é isso, quando a gente não consegue entregar o resultado que gostaria ou entrega pouco resultado, quando você pega um paciente com dor nas costas ou dor na coluna, eu falo dor na coluna porque o dor nas costas é mais fácil de tratar do que a dor na coluna, né? Mais fácil em termos de gravidade mesmo, de situações mais graves que os pacientes possam apresentar, né? Então, quando você consegue solucionar a raiz, quando você consegue, na verdade, chegar na raiz e dentro dessa raiz você atuar corretamente, você consegue solucionar a raiz da dor, né, dos problemas de coluna, né? E isso associo muito com o resultado que a gente dá dentro da nossa terapêutica e esse resultado acaba nos trazendo o reconhecimento profissional. É isso aí, pessoal, é isso que eu queria falar hoje para você. Se caso você quiser me enviar alguma pergunta, alguma dúvida, seja mais técnica ou não, quiser fazer alguma solicitação de algum tema relacionado ao Shiatsu, dos problemas de tratamento, né, ou de raiz de dor, ou de tratamento de dor na coluna, envia para mim que vai ser um prazer poder colaborar com você, tá bom, pessoal? É isso aí, um ótimo final de semana para você, muito obrigada por ter me assistido até agora e até a próxima, meu toque de abraço para você.